Porque a gente tem essa proposição de aprender ensinando e ensinar aprendendo. Um diálogo com a universidade, não receber algo ou entrar como uma visita na universidade. Não, aqui a gente tem a nossa sala, é o nosso local, a participação é a mesma, chegou aqui, já está trabalhando, certo? Da mesma maneira que todos. Foi muito engraçado porque eu vim numa entrevista com a professora e já trabalhei, já levei um monte de tarefa para casa. Esse diálogo me faz ficar muito feliz, porque acho que quando eu era professora era isso que eu queria também. Na graduação a gente tem um pouco de contato com a história da ciência, mas é aquela história bem tradicional que endeusa, né, os personagens. Todos eles são pessoas do outro mundo, muito especiais. E os professores da graduação não tinham formação em História da Ciência. Então fica muito restrito e a gente acaba reproduzindo isso em sala de aula também. Porque a gente não tem outro contato e acredita que aquilo mesmo é a História da Ciência, aquilo mesmo é a verdade. Os professores, eles vêm com uma ideia assim bem tradicional do que seja a História da Ciência, a história dos grandes nomes, das grandes descobertas, né? E passando por essas discussões, por esses estudos mais aprofundados, os debates e a própria prática de desenvolver as suas sequências didáticas, vão reelaborando esses pensamentos, essas ideias. Eu desenvolvi uma sequência didática para trabalhar com os estudantes, principalmente aquela recorrência dos livros didáticos de Lavoisier, desconstruindo essa ideia de pai da química, que existiam outras teorias que explicavam, né, principalmente a teoria da combustão. Trabalhamos com um texto que não é muito recente, né, ele foi publicado mais ou menos em 1987, do professor Nelson Beltrán, que fala sobre a teoria do flogístico, que foi uma teoria anterior à teoria de Lavoisier. Fizemos a experiência da balança. A experiência ela é uma balança muito simples, feita com 2 pratos de papel alumínio, desses de Marmitex, né? E os alunos constroem essa balança, depois eles queimam papel, queimam palha de aço. E aí eles podem verificar, né, que a massa ela não se conserva se o experimento foi realizado em um sistema aberto. E que a queima do papel sempre vai fazer com que o papel diminua a sua massa. E a queima da palha de aço ao contrário. E a maior parte sempre acreditou que todas as queimas resultariam em diminuição de massa. E o que não queima, que se tá normal, ele fica no mesmo peso, na mesma massa. Eu acho que... Então, num primeiro momento, eu pensei que eu estava perdendo o controle da situação, porque a algazarra é muito grande, a bagunça é muito grande, eles gritam muito, né? Então, a princípio, o meu sentimento foi, nossa, eu estou perdendo as estribeiras, não estou conseguindo conduzir, né? Mas aí, depois que eles fizeram os experimentos, que eles começaram a fazer os comentários e tal, eu percebi que não é bem assim. Não necessariamente você precisa ficar lá, todo mundo te ouvir, todo mundo te obedecer, fazer o que você está mandando os 40 ao mesmo tempo, que você tem o controle da situação. Aí essa sensação, né, de ter perdido o rumo, ter perdido a linha, passou. Porque eu percebi que do jeito deles, eles se interessaram sim. Nós não sabíamos que existia mais de uma explicação para os fenômenos de combustões. Só fomos descobrir após o experimento e depois de um texto que nossa professora nos passou. Então, as 2 explicações elas são bem definidas, mas como nós sabemos, a teoria de Stahl ela se contraria. Como ele mesmo propôs, que quando os metais fossem expostos ao aquecimento, eles perderiam o flogisto, mas ao contrário disso, eles ganhavam peso.
depois de conhecer a história da ciência na PUC, a gente muda completamente, né, essa história da construção do conhecimento, porque a gente vê que o conhecimento ele pode ser construído sim por pessoas comuns, por pessoas, vamos dizer assim, por qualquer pessoa, que não depende só de ter um laboratório muito sofisticado, não depende de ser um ser iluminado para poder praticar o que a gente chama de ciência, o que a gente acredita que seja a construção do conhecimento. A proposta da interface História da Ciência e Ensino dentro da formação de cidadãos críticos é realmente de debate, de colocar não os grandes nomes, mas os grandes debates que houve, né? A ideia de se pensar em momentos na história da ciência em que várias teorias explicavam os mesmos fatos. Por que se escolhe uma teoria? Quais foram os argumentos que venceram nesse debate? Que mostra que realmente a ciência é uma construção humana, né? É uma construção humana, valiosa, específica e patrimônio da sociedade. Assim como a música, como as artes, como a literatura, não é? Então ela faz parte da cultura e ela tem que ser vivenciada pelos estudantes.